todos, a todas. Na liturgia do próximo domingo, que vai ser o domingo de Ramos, normalmente se lê o Evangelho da Paixão. Mas por ser ele muito extenso, escolhemos ler junto o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o episódio da entrada de Jesus em Jerusalém, que é extraído do capítulo 21 de Mateus, dos versículos de 1 a 11. Esse trecho é muito importante porque nos leva a uma pergunta: como foi possível que aqueles mesmos que acolheram Jesus gritando Aleluia, Hosana, em poucas horas passaram a gritar crucifica-o? Então é isso que vamos procurar entender junto. O primeiro versículo diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. É importante lembrar que as indicações fornecidas pelo evangelista Mateus não têm caráter topográfico, mas teológico. De fato, o Monte das Oliveiras, na realidade, é uma colina situada a leste de Jerusalém, em frente ao templo, a cerca de 1 quilômetro da cidade, e esse lugar está carregado de significado teológico. Por quê? Porque ele é citado no Velho Testamento, quando, por exemplo, o profeta Ezequiel viu a glória do Senhor abandonar a cidade e se colocar sobre esse monte, enquanto Zacarias profetizou que ali ocorreria o julgamento dos inimigos de Israel. Então, a tradição indicava esse lugar como um monte no qual o Messias se manifestaria. Então, nesse contexto, o evangelista organiza o relato com o objetivo de mostrar o verdadeiro papel de Jesus como Messias, que não pretende entrar na cidade santa de maneira triunfal, mas ele quer reafirmar o seu messianismo de paz, pacífico. E Jesus continua: ide ao povoado que está à frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. Então, Jesus já havia advertido os discípulos acerca do destino que o aguardava em Jerusalém, que seria sua prisão e morte. E agora, estando próximo à cidade, ele prepara sua entrada e envia 2 discípulos ao povoado com a tarefa de lhe trazerem uma jumenta com seu filhote. Nos evangelhos, o termo povoado possui frequentemente um valor negativo, porque ele representa um lugar de resistência e oposição a Jesus e à novidade de sua mensagem. Os povoados, na época, eram organizados por famílias, clãs, guiados por anciãos, e simbolizam, portanto, um ambiente fechado às novidades, fortemente apegado à tradição religiosa. Então, próximo a Jerusalém, que era o centro da instituição religiosa e da doutrina oficial, ele se encontrava sob a influência do seu ensinamento. E a ordem de desamarrar a jumenta e o jumentinho remete a um conhecido texto do Antigo Testamento relacionado a Messias, que se encontra no livro de Gênesis, onde Jacó abençoa seus filhos e declara a respeito de Judá: Judá, teus irmãos te louvarão, os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Essa bênção, com valor profético, assegura que, então, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a quem é devida a obediência dos povos. Ele amarra a videira, o seu jumentinho, e a cepa, o filho de sua jumenta. Então, o convite de Jesus a desamarrar o jumento indica que chegou ao cumprimento da profecia, até que venha aquele. Então, os discípulos recebem também a instrução sobre o que dizer caso alguém questione. Então, Jesus diz: se alguém vos disser alguma coisa, respondereis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. E é a única vez em todo o Evangelho em que Jesus se define como Senhor.
um título que era geralmente reservado aos soberanos, e de modo particular a Deus, indicando domínio, superioridade. E para os judeus, por exemplo, Yahvé, o Senhor, porque libertou o povo e tomou como sua propriedade, e o tomou como sua propriedade. Aplicado a Jesus, esse título expressa sua plena liberdade. Ele, Jesus, é o Senhor não porque domina, mas porque, sendo o Deus conosco, dispõe de sua vida e do que lhe pertence, sem que ninguém esteja acima dele. Jesus havia ensinado aos discípulos o verdadeiro significado de ser Senhor, aquele que por amor se faz servo e escravo dos outros. Então, enquanto os poderosos são servidos, Jesus, sendo Senhor, veio para servir e dar a vida pelos outros. Então, Mateus inspira-se na profecia de Zacarias, que dizia: exulta, filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado sobre um jumento. Só que, diferentemente de Zacarias, o evangelista não convida a cidade à alegria. Jerusalém, desde o início do Evangelho, encontra-se perturbada. Em breve demonstrará a rejeição do Messias. A cidade é apenas informada. Dizei à filha de Sião, aguardando-se sua resposta. E além disso, Mateus omite os termos justo e vitorioso, enquanto justo remete à observância da lei, que Jesus frequentemente ignorava, relativizava, vitorioso expressa a expectativa do triunfo político. Porém, Jesus não se apresenta como um rei julgador, mas como um enviado de Deus, que se manifesta na mansidão. Ele, de fato, diz, no capítulo 11 de Mateus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, essa profecia de um Messias pacífico, em contraste com a expectativa de um Messias violento, havia permanecido como que amarrada, ignorada pela doutrina dos escribas e fariseus. Então, agora Jesus convida a desamarrá-la, restituindo-lhe a atualidade. Então, ele entra em Jerusalém de modo simples, não por incitar a revolta, mas para desarmar o seu povo. Os discípulos executam a ordem, e seu gesto possui um caráter simbólico, porque, como a gente explicou, ao desamarrar a jumenta e o jumentinho, recuperaram a profecia do Messias de paz anunciada por Zacarias. Na tradição bíblica, o manto simboliza a própria pessoa. Então, ao colocar seus mantos sobre os animais, os discípulos expressam sua identificação com a missão de Jesus. Ao contrário dos discípulos, a multidão estende seus mantos pelo caminho, como sinal de submissão ao rei, revelando sua adesão não a Jesus, ao Messias da paz, mas ao Messias poderoso. E, da mesma forma, os ramos igualmente estendidos, remetem à festa das tendas, durante a qual se aguardava a manifestação do Messias. Então, as ações da multidão confirmam a expectativa de um Messias de acordo com a tradição, que tomaria o poder. E o evangelista ainda assinala que Jesus não abre o cortejo. Outros o precedem, pretendendo indicar o caminho que Jesus deveria percorrer, tanto ele quanto a multidão. E esses representam a tentação de um messianismo de sucesso, de poder, como já ocorrera com Pedro, no capítulo 16 de Mateus. Então, a multidão aclama Jesus com a palavra do Salmo 118, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porém, dirige essa aclamação ao filho de Davi, ou seja, ao Messias esperado como um rei guerreiro. Para o povo, então, a salvação divina se manifesta através de um líder forte e vitorioso. E a entrada de Jesus provoca um abalo na cidade. Toda a cidade ficou abalada, expressão que indica como um terremoto, o mesmo que acontecerá na sua morte e na ressurreição. Esse abalo recorda também o turbamento já ocorrido no seu nascimento. Jerusalém, submetida ao domínio estrangeiro, aguardava com ansiedade a chegada do libertador.
Contudo, este se apresenta como um rei não violento, cuja característica é a mansidão, e, portanto, a decepção do povo é total. Ele não reconhece aquele que vem em nome do Yahvé. A cidade santa, a sede do templo onde Deus habita, ao ser visitada pelo Senhor, não o acolhe. O abalo que experimenta indica que todos os seus projetos são desestabilizados, e em vez de acolher Jesus como enviado de Deus, reage com incômodo perguntando: mas quem é este? Então, os habitantes de Jerusalém não apenas deixam de ir ao encontro de Jesus, mas com essa pergunta assumem uma atitude de oposição. Na realidade, o povo não deseja uma verdadeira libertação, mas apenas a passagem de um domínio pagão para um domínio judaico. O Cristo que liberta de toda forma de dominação provoca temor e por isso se torna inaceitável. Então, a pergunta sobre sua identidade, a multidão responde indicando sua origem a Galileia, terra de agitadores, revolucionários, então confirmando com isso a expectativa de um libertador político. Disso se vê que a multidão está muito distante de compreender que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, pois continua a vê-lo como o filho de Davi. Mas há uma diferença abissal, essencial entre o Messias guerreiro e o Filho de Deus que comunica vida. Por isso, quando a multidão se decepciona com suas expectativas, pedirá a Pilatos com insistência a sua crucificação. E assim o evangelista explica como em poucas horas se passou do Hosana ao crucificam. O trecho litúrgico termina aqui. Apenas queremos acrescentar que Jesus, depois disso, entra no templo e toca no ponto central, que era o comércio. Esse episódio é conhecido como purificação do templo, mas na verdade Jesus não o purifica. Ele elimina o templo. Não expulsa apenas os vendedores, mas também os compradores. Jesus não aceita que Deus seja reduzido a um sistema de ofertas, como se fosse ele mesmo objeto de comércio. Ao contrário, ele próprio se oferece gratuitamente a todos. Então, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. No próximo domingo não haverá comentário. E aproveito, então, para desejar a todos e a todas uma feliz Páscoa. Até breve.